Bom dia a todos. Vamos às senhas diárias do dia 2 de agosto de 2022, uma terça-feira. O primeiro versículo para este dia vem do livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que, então, seremos desleais uns para com os outros? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que, então, seremos desleais uns para com os outros? A humanidade, em boa parte, merece essa pergunta. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao segundo versículo. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. E a oração escrita por Hans-Georg Lotz: conhecemos teu mandamento de apoiar um ao outro, mas tantas vezes vemos somente a nós mesmos e nossos problemas. Tira de nós, Senhor, nossa culpa, as coisas que nos prendem, e ajuda para que, por meio de ti, encontremos o caminho ao outro. Vou te contar, né? Tem gente que interpreta a fé que diz exatamente o contrário. É para se servir, é para se exaltar. E muitas vezes até para explorar os outros. Muitas vezes, inclusive. Né? Mas tem bons cristãos e boas cristãs que realmente entenderam a mensagem do amor. E o primeiro texto vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 1 e 14. É um texto bastante forte, interessante, essa parábola, essa comparação de Jesus. Olha, Jesus não era muito assim, não era nem um pouquinho puxa-saco do pessoal mais religioso, o pessoal que se achava tão religioso, né? Vamos à leitura. 22, Mateus, capítulo 22, versículos 1 até 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares.
E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, na sala, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, no escuro, na noite. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma comparação, então, desta festa de núpcias, em que os principais convidados não podiam vir, não quiseram vir, e ainda maltrataram os carteiros, digamos assim, que foram lá convidar eles. Claramente aqui vem a visão, assim, dos primeiros chamados, os judeus, né? Ou os religiosos judeus. Tem que cuidar, porque tinha dois tipos de judeus: os oprimidos, que vão ser os segundos convidados, convidai a quantos encontrarem, ide pelas esquinas. Esses são os oprimidos, os judeus oprimidos, que entraram na festa. Mas lembra da parábola do bom samaritano? Estava lá o cara caído na beira da estrada, surrado, roubado, e passou o sacerdote, mas ele tinha mais o que fazer do que ajudar pessoas. Ele era um funcionário da religião. A religião, o culto era mais importante. Passou o escriba. Eles estavam preocupados com seus negócios, que eles até chamavam de negócios religiosos, né? Eles diziam que isso era inclusive serviço a Deus, dizia o sacerdote: eu não vou me misturar com essa gentalha do lado da estrada. Jesus diz que eles foram destruídos. Eu acho que ele simplesmente quer dizer: esses caras eu não quero. Assim como aquele outro cara que entrou na festa e nem queria saber por que ele estava ali. Só estava ali para comer, quem sabe? Tirar uma casquinha. Também o rei mandou botar para fora da festa. O rei aqui é Deus, no caso, Jesus. Os que ficam na festa foram exatamente os que foram desprezados pelos tão ocupados homens dos negócios e da religião e não sei mais o que. Mas aqueles que estavam pela estrada, convidai a quantos encontrarem. Tem outro lugar que essa parábola diz: convidai os que têm fome, os mendigos. Porque o reino de Deus não é para aqueles que dizem: ah, Senhor, Senhor. Mas que na vida prática usam isso como uma autoexaltação. E os versículos que nós lemos, aqueles dois: não façam nada por interesse pessoal, mas como que o outro, sirvam os outros como se eles fossem superiores a você mesmo.
porque daí você está com a roupa nupcial das bodas para que foi convidado. Essas bodas, lembre-se, é uma comparação. O reino de Deus é como? Um bom dia.